Unitintas, pintando as cores da sua vida. Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Na contemporaneidade, estamos vivenciando uma invasão das cidades, em especial nas periferias urbanas por condomínios privados, onde se valoriza a segurança privada como uma das possibilidades de combate à violência urbana. Questionamos até que ponto esse fenômeno contemporâneo dos condomínios fechados funcionam como uma das marcas de distinção social, como modo de vida ou se realmente são lugares seguros que possibilitam uma vida tranquila. Hoje temos que pagar para ter segurança até em nossa casa. Mas afinal, mesmo com tantos investimentos em equipamentos de segurança e também em mão de obra, estamos de fato seguros em nossas casas? Segurança residencial. Esse é o nosso bate-papo de hoje e você pode participar conosco pelo telefone 3254-1051. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Voltamos com Sociedade em Questão e você pode participar pelo telefone 3254-1051. Hoje nós estamos falando sobre segurança residencial e nos loteamentos fechados ou em condomínios de edifício cria-se a ideia de segurança em meio à sociedade tão violenta. E o medo de ser abordado por um marginal, muitos optam pelos condomínios fechados na ambição de estarem seguros. Alguns críticos afirmam que a escolha é ilusória, especialmente porque se tornam prisioneiros em suas confortáveis residências. Vale se lembrar que outros municípios, municiam suas casas com altos muros, sistemas de segurança e até guarda pessoal. E a nossa questão de hoje é: existe lugar seguro na sociedade atual? Para nos ajudar a responder essas e outras questões, eu estou recebendo aqui no Sociedade em Questão de hoje a doutora Keila Mendes, psicóloga clínica. Doutora, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, obrigada pelo convite. Está conosco também o tenente-coronel, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel José Antônio de Lemos Filho. Muito boa noite, coronel. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Para enriquecer esse debate, também o especialista em segurança, Ivan Hermano Filho, que também é proprietário da Tecnoseg, empresa de segurança privada, e diretor do Secov, Sindicato de Habitação do Estado de Goiás. E eu vou começar perguntando para o senhor: existe aí lugar seguro, principalmente aqui no nosso estado, na nossa capital? Com certeza existem lugares mais seguros que outros, não tem dúvida nenhuma. Entende? Quer dizer, eu acho que, na verdade, que é ilusório a pessoa pensar que o caos está tão grande que não deve tomar medida nenhuma de proteção. Isso seria pior erro, né? Então, existem sim medidas que podem ser tomadas. O bandido, ele sempre escolhe, normalmente escolhe a forma mais fácil, quer dizer, o carro sem tranca e o carro com tranca, ele vai no carro sem tranca. Entende? A não ser que seja uma situação muito esdrúxula ou um alvo muito preciso. E, então, quer dizer, existem sim locais mais seguros, nós podemos tornar o nosso local mais seguro. E, coronel, e os bandidos também estão ousados, né? Vamos dizer assim, a cada dia que passa, nos surpreendemos mais com a audácia desses bandidos, né? Mesmo casas, empresas, residências, condomínios fechados, eles conseguem, de uma certa forma, burlar ali esse esquema de segurança e fazer vítima. Sim, eles têm os modus operandi, né? Como já disse o nosso colega, eles, encontrando a facilidade naquele momento, usa muito o princípio da oportunidade. Facilitou, ele tem a oportunidade, vendo a facilidade em fazer cometer o delito sem que corra risco de ser preso, ele vai cometer sem nenhuma preocupação.
E hoje eles estão cada vez mais audaciosos, né, Coronel? Às vezes até aquelas pessoas que mantêm ali na sua residência, no seu condomínio, mesmo no seu carro, um sistema de segurança, mesmo assim estão sendo abordados, estão sendo assaltados. E uma nova onda aqui em Goiás também, os sequestros, né? Mudou um pouco a forma de ação dos criminosos, principalmente com relação à questão dos veículos. Aumentou a segurança. Antigamente eles furtavam, né? Pegavam o veículo, abria, fazia ligação direta e levavam, subtraíam aquele veículo. Hoje, como já existe sistemas de segurança, a única forma deles conseguir levar o veículo é abordando o proprietário com a própria chave, né? Então, teve uma mudança no modus operandi desse crime. Eles estão se adaptando, vamos dizer assim, a essa segurança. Estão acompanhando a evolução. E, doutora, é impossível falar dessa violência tanto nas ruas quanto também nos condomínios, nas casas, nas residências, condomínios fechados, sem falar do trauma aí de uma pessoa que sofre aí um assalto, uma violência. É uma situação bastante difícil, né? E que nós estamos vivenciando aí todos os dias. E em relação ao trauma, a gente tem que lidar com isso. Como a maioria dos goianos, eu também já passei por situação assim. Eu já, infelizmente, senti na pele também o que é ser assaltado, o que é passar por essa situação. Eu entendo que é muito difícil, mas é como o colega falou, não dá também para a gente pensar o tempo todo, né, de que não existe segurança, de que nós não podemos mais sair de casa. Não dá também para a gente viver em uma situação de pânico. Nós temos que estar atentos também a isso. Temos que controlar, vamos dizer assim, as emoções e seguir a rotina, seguir a vida. Claro. Vamos atender a uma participação. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem, com quem eu falo? Eu sou o Manuel Valdebrando, eu moro aqui no bairro Cardoso 2. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Na verdade, eu quero fazer duas perguntas, se você me permitir. Eu Por quero fazer uma gentileza, pergunta para o Tenente Coronel e quero fazer uma pergunta também para Keila. Tenente, eu sou realmente da época da ditadura. O senhor não acha que a volta do militarismo poderia mudar esse Brasil nosso de tantos roubos, de tantos assaltos, de tantos crimes? Porque na época da ditadura não era assim. Muitas pessoas são contra o regime militar. Eu sou totalmente a favor e eu acho que mudaria. E a outra pergunta é para Keila. Doutora Keila, desculpa. É possível trabalhar o psicológico de um indivíduo de alta periculosidade que nós suponhamos que não tem mais condição de ser devolvido à sociedade? É possível trabalhar o psicológico desse indivíduo de altíssima periculosidade? Ok, obrigada pela sua participação aqui na Sociedade em Questão. Vamos começar com a doutora Keila. Foi uma pergunta difícil, né? Uma pergunta assim complicada. Nós podemos trabalhar? Podemos trabalhar. Mas quando a gente fala de indivíduos aí de alta periculosidade, a gente tem que entender do que nós estamos falando. Quem são esses indivíduos? São indivíduos aí que têm psicopatologias. Nós estamos falando aí de uma classe de possíveis psicopatas. Nós estamos falando de pessoas que vêm de uma educação complicada, de pessoas que aprenderam a se comportar de forma inadequada, de forma disfuncional. De qual grupo nós estamos falando? E nós precisamos definir de qual grupo nós estamos falando para a gente traçar uma linha aí de tratamento, uma linha aí, né, de auxílio a esse indivíduo. Mas nós temos sim que acreditar que é possível trabalhar esse indivíduo. Agora, a gente falar da questão de ressocialização, nós não podemos falar só do ponto de vista psicológico, isso envolve outras vertentes também. Agora, vale a pena ressaltar que não é fácil, né, doutora? De forma Principalmente alguma. Os criminosos da atualidade. Hoje, cada vez mais menores, né, se envolvendo aí com o mundo do crime. E o que mais nos surpreende, eu estou acostumada nas delegacias, fazendo matérias, reportagens, né, especiais, reportagens policiais, e a gente vê cada vez mais, o coronel está aqui, vai poder confirmar o que eu estou falando, o Ivan também, menores cada vez mais agressivos, menores cada vez mais violentos. Como lidar com essa situação, doutora? E que muitas vezes são indivíduos que não querem ser trabalhados. Exatamente. Nós temos que ressaltar isso, né? Porque às vezes nós
questionamos a questão da polícia, a questão do governo, né? Mas nós precisamos entender também que tem alguns indivíduos que eles não querem ser tratados, eles não querem ser trabalhados, eles não querem ser ressocializados. E depende também de um esforço enorme para que isso aconteça. É uma ação nas conjunta. Ruas, né? Tocando terror, aterrorizando aí toda a população. Antes do coronel responder aí a pergunta do nosso telespectador, vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite, é comigo? Está falando, Vanderlei, do Novo Horizonte? Isso, senhor Vanderlei. Seja bem-vindo aqui à Sociedade em Questão. Qual a pergunta do senhor? Eu queria fazer um debate, um comentário, porque esses condomínios acabam segregando. Atrás da segurança, nossa cidade está segregada. Então, se essas contingentes de pessoas que estão morando no condomínio estão livres, o resto da sociedade está pagando a parte dele. Um outro detalhe é que a maioria dessas empresas de segurança são feitas por militar. E eles, quando estão trabalhando por Estado, eles não estão dando conta. E como que estão vendendo segurança, a maioria deles é proprietário de empresas de segurança. Obrigado. Eu que agradeço a participação do senhor. Vou passar a palavra aqui para o coronel Lemos para falar sobre essa questão do militarismo, coronel. Bom, o militarismo foi uma época necessária, né, para o andamento, o desenvolvimento do país. Hoje nós vivemos uma democracia e essa democracia foi uma opção, é uma opção do povo, dos políticos, da sociedade, né, do mundo, vamos assim dizer. Então eu acho que o militarismo, ele teve o seu tempo, mas passou. E nós temos que pensar novas fórmulas de ter uma sociedade tranquila e segura. Independente de qual regime seja, nós precisamos trabalhar a questão social, de fazer com que as pessoas se conscientizem, não se envolvam na criminalidade, respeitem uns aos outros e fazendo assim uma sociedade mais justa, mais tranquila, mais segura. E eu não creio que seja possível um retorno no militarismo na atual conjuntura. E tentar fazer aí, né, valer os nossos direitos, né, e buscar aí, né, dos nossos governantes, eu sei que o senhor vai concordar comigo, coronel, a questão das leis, né? As leis hoje realmente praticamente favorecem a impunidade, é o que mais impera, né, no nosso meio. O que está aumentando a criminalidade é, de fato, a impunidade. Porque você chega para um bandido hoje e pergunta para ele, principalmente quando é menor, ele vira para você e fala assim, não se preocupe, daqui a pouquinho eu estou na rua e vou continuar assaltando, vou continuar roubando, vou continuar furtando e vou continuar fazendo vítimas. Com certeza, a questão das leis, ela é primordial. Eu acho que a polícia hoje, ela trabalha e às vezes prende o mesmo indivíduo cometendo o mesmo delito ou delitos semelhantes várias vezes. Há situações aí do policial ter prendido o mesmo infrator ou o mesmo delinquente 8, 9, 10, 20 vezes. E às vezes sai até primeiro do que o próprio policial que está fazendo a ocorrência ali da delegacia. Às vezes o policial permanece registrando a ocorrência e aquele indivíduo que cometeu um delito, cometeu um ato infracional, já foi liberado ao término da ocorrência. Então, nós precisamos de leis realmente mais rígidas para não transmitir, não deixar que tenha a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade faz com que o indivíduo fale, não vou ser punido, então eu posso cometer o crime, agir da forma que eu imagino para conseguir os meus bens, levar a vida da forma que eu gostaria, sem a preocupação com a punição que a lei determina, né? Então, a lei tem N brechas que favorece os advogados na defesa dos seus clientes. Com certeza, é isso mesmo, né, Ivan? E diante dessa situação, cada vez mais as pessoas estão procurando aí meios, né, para aumentar a sua segurança, aumentar a segurança da sua casa, da sua família, e você mesmo já está acostumado, né, com essas pessoas clamando ali e perguntando, né, como eu posso manter aí a minha família segura, a minha casa segura, o meu condomínio seguro. Sim, nós temos acompanhado cada vez mais o crescimento do número de pessoas e famílias que buscam essa proteção. E é interessante a gente observar que o que está acontecendo com a segurança agora aconteceu com a saúde e com a educação há décadas atrás.
Ou seja, hoje, quem tem condição coloca os filhos na escola particular, tem um plano de saúde. Ou seja, quem também tem condição coloca segurança privada na sua casa, nem que seja uma cerca elétrica, um sistema de alarme. Aí vai para coisas mais caras e maiores como vigilância armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, que é o guarda-costas. Pra você ter uma ideia, hoje tem guarda-costas por hora fazendo esse tipo de serviço. Então, a segurança privada evoluiu muito. Hoje, o efetivo de homens na segurança privada no Brasil é maior do que a soma de todos os efetivos militares somados juntos, ou seja, polícia, exército, marinha, aeronáutica, todos juntos, a segurança privada é maior. Agora, tem algumas coisas que são interessantes. As pessoas não sabem, muitas pessoas ainda não sabem, que ter uma segurança em sua casa é mais barato, por exemplo, do que ter uma TV com muitos canais, uma TV a cabo ou algo assim. E ainda não optam por uma segurança na residência porque acham ainda que tem aquele tabu que é caro. Não, já barateou muito, porque a própria procura faz com que isso se barateie. Entende? E a procura hoje é grande, principalmente pelo medo, pelo terror, né, de ser aí uma vítima, a próxima vítima aí desses bandidos. E como toda procura, é importante que o telespectador saiba escolher bem a empresa. Uma dica imprescindível é visitar a sede da empresa que faz a sua segurança. Porque muita gente, você pode ter certeza, vai assustar. Tem empresa que não tem a menor condição e tem empresas muito boas. Então, você consegue separar o joio do trigo fazendo, por exemplo, uma visita à sede da empresa em que a pessoa busca proteção. Aproveitando até respondendo a pergunta do telespectador, que falou da presença dos militares e dos policiais civis junto às empresas de segurança, é algo interessante. Eu concordo com o telespectador, eu não sou policial civil nem militar, a minha especialização, eu sou advogado, especializei-me em segurança privada para poder fazer o que eu faço. E tem algo muito interessante, que é a diferença entre segurança privada e segurança pública, que é a seguinte: o profissional de segurança pública precisa aprender a tratar toda a coletividade como seu cliente. Entende? Quer dizer, ele tem que atender desde o banco até a pessoa mais humilde que está transitando na rua, como o alvo de proteção dele. A segurança particular, privada, é diferente. Ela tem que analisar cada cliente em si e entender o resultado e ações efetivas para proteger aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Então, é bem diferente a forma de ação da segurança privada para a segurança pública. Agora, doutora Keila, vale se ressaltar, eu vou dar exemplo aqui, antes de fazer esse comentário, nós vamos atender aqui uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. Com quem eu falo? Alô, boa noite, com o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, ao Carlos Sociedade Roberto. em Questão. Tudo bem, Carlos Roberto? Seja bem-vindo aqui ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar para a doutora aí a questão... Oi? Oi, pois não? A questão do indivíduo não querer se ressocializar. E a sociedade ficar à mercê desses, vamos colocar, cidadão, né? Exatamente. Ficamos à mercê, não é isso, doutora Keila? Eles não querem se ressocializar, eles não querem se recuperar e não estão nem um pouco interessados aí em abandonar esse mundo do crime. E aí quem paga o pato é a sociedade. É interessante isso que o telespectador acaba de levantar. E pegando o gancho do que o Coronel Lemos havia dito há pouco, a sensação aí de impunidade, a gente não pode nem dizer necessariamente que é tanta impunidade assim, mas eu acredito que a gente tem uma sensação de impunidade ainda maior, né? Até quando a gente fala aí dos menores de idade. E quando a gente vai falar de comportamento, os nossos comportamentos eles são modelados pelas contingências, né? Nós aprendemos a nos comportar. E o nosso comportamento, ele se mantém ou ele se extingue de acordo com os reforços que nós temos. Se o indivíduo aí, ele tende a entrar para o mundo do crime e esse indivíduo, ele não tem punição, ele tem muito mais ganhos em permanecer nesse submundo, ele tem muito mais ganhos em afrontar a sociedade, ele tem muito mais ganhos, muito mais conquistas em levar essa vida, por que ele vai deixar? Né? Quando a gente não é punido pelos nossos maus comportamentos, muito pelo contrário, quando nós somos reforçados por isso, nós tendemos a continuar nos comportando. Então, ou seja, o que nós ganhamos com os nossos comportamentos fazem com que eles permaneçam ou não. Isso aí começa em casa, né, doutora Em casa, Keila? na educação. Exatamente. Vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fala com o Luídio. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Olha, não é uma pergunta, é uma opinião. Sim. Eu acho que a questão
Tá a culpa nos pais. Porque os pais, principalmente goianienses, eles não sabem educar os filhos. Os filhos têm que ser modelados desde a partir dos 6 anos, organizados, parar desse negócio de falar que lei não aceita, porque lei aceita, sim, senhor. Os pais goianos, eles têm que ensinar os filhos 3 coisas básicas. Respeitar os mais velhos, respeitar a lei de Deus e a lei dos homens. Fora isso, é bicho. Por isso que está a situação que está. O pai goianiense não sabe educar os filhos. Eu tenho base na minha casa com meu filho, nunca me deu trabalho. Desde os 6 anos eu conduzia com trabalho para mim, comigo. Nunca me deu trabalho. Eu trato bem as namoradas, todo mundo gosta dele onde eu trabalho. Então eu tenho base em casa. É falta de responsabilidade do pobre do pai para conduzir os filhos. Depois que eles crescem, a partir de 12, 14 anos, virou bicho. Aí você não precisa mais, pode tirar o cabreço. Principalmente quando aqueles pais falam assim, eu já não dou conta mais do meu filho. Agora, o mundo, a sociedade que dê conta. Pai conduzir os filhos, direcionar, ensinar o que é de Deus e o que é do diabo, porque ele está usando mais coisa satânica do que coisa de Deus. Então, chega numa situação dessa. E depois você fala, meus filhos, não. Está a culpa nos pais que não sabem conduzir os filhos. Muito obrigada pela participação. E é isso mesmo, né, doutora Keila? Eu falo porque eu sou mãe de 3 filhos. Tenho uma educação meio rígida, ensino, converso, oriento, mas sempre ensinei os meus filhos que tudo tem uma consequência, boa ou ruim, depende do que você fizer. Nós temos que ser um tanto cuidadosos com essa colocação. Eu concordo, sim, que a base educacional é extremamente importante. Quando a gente fala de base, quando a gente fala de alicerce, né? Isso é muito importante, é o que vai aí. Não adianta a gente querer construir algo sob uma base que não seja sólida. Mas nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós vemos também aí nas delegacias bons pais, boas mães, sofrendo, às chorando. Às vezes até que pecam por excesso de cuidado. Com um percentual mínimo, é claro, né? Mas a gente tem que entender que o indivíduo também tem direito de escolha, tá? A base educacional é muito importante. Os pais são, sim, muito responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Mas nós não podemos também tirar aí a responsabilidade desse indivíduo que adentra o mundo do crime e colocar essa responsabilidade toda sobre os pais. Porque nós vamos ver, sim, indivíduos que estão nesse submundo e que têm pais que dizem que não sabem onde erraram e não sabem mesmo. E a resposta disso, né, coronel, está o trabalho que a polícia vem tendo aí, né, diuturnamente nas ruas, prendendo bandidos maiores, menores de idade, cada vez mais violentos. Com certeza, eu concordo que a base da sociedade é a família. Uma família bem estruturada tem tudo para que o filho cresça em um ambiente saudável, sadio e bem orientado, né? E dificilmente vai estar desviando para o submundo do crime. Como a doutora disse, eu creio que o indivíduo tem a opção, mas quando ele tem essa base bem feita na família, tem essa os exemplos, orientação de saber o que é certo, o que é errado, se você fizer certo. E aí, doutora, quando eu falo, coronel Ivan, eu falo daquela questão desde pequenininho, né? Se o seu filho menor bateu no irmãozinho, você já começa ensinando ali desde pequenininho. Ó, é errado. Então, por ter feito errado, né? Você vai ficar de castigo, ou eu vou tirar o seu brinquedo, ou ele terá uma penalidade, né, pelo que ele fez. Isso não que seja uma coisa... Esse ensinamento, essa coisa que vem de berço, essas orientações, o exemplo, né, fala muito alto. Exatamente. Eu acho que a gente tem que, o pai, ele não adianta ele querer corrigir o filho se ele faz coisas erradas. O filho vai seguir o exemplo que ele está dando, né? Se o meu pai faz, eu também posso fazer. Então, é delicado, a base, eu acho que tem uma grande influência, né, o meio onde a criança é formada, mas o indivíduo também tem a opção, né? Ele tem um livre-arbítrio para escolher o que ele vai ser, né? O que ele vai querer da vida dele. O pai faz a parte dele, mas o indivíduo tem que fazer a sua também. Até porque tem aqueles exemplos também, né, de pais que não deram nenhuma atenção, nenhuma educação aos seus filhos, né? E se tornaram grandes homens, mulheres, homens honestos, né, de sucesso aí na sua vida,
Não é, Ivan? Eu acho que tudo vai também parte da questão da família, da religião. Eu creio também que quando a pessoa, a criança, né, o indivíduo, ele é criado em uma família sólida e também com um acompanhamento de uma religião, a igreja é muito importante aí nesses ensinamentos e nessa educação ali desde pequenininho. Eu acho que 2 pontos a gente pode destacar além disso. Antigamente a gente via, como o telespectador falou, que levava o filho dele de 6 anos para o trabalho com ele para aprender a trabalhar. Hoje é ilegal, não se pode fazer isso. Eu acho que o trabalho não prejudica ninguém. É lógico que nós não temos que falar que a criança tem que largar a infância para poder trabalhar, mas o trabalho enobrece qualquer ser humano. Entende? Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que a gente deve lembrar é a escola. Antigamente, o professor era chamado de mestre. Ele realmente era alguém que estava ali para ser admirado e para ser a extensão do que os pais dão no lar. Hoje nós vemos diferente. Hoje nós vemos realmente que a escola tem perdido o papel dela na educação, a família tem perdido, a educação está sendo terceirizada, entende? E para os amigos, para a rua, e eu acho que isso aí é complicado, então chama atenção ainda para esses 2 fatores. O respeito ao professor, o respeito ao pai, à mãe, né, os familiares, aos avós, hoje se perdeu. Com certeza. E quero mandar um grande abraço aí a Marisete, aqui do Jardim Presidente, a Glória também, que está nos assistindo lá na Cidade Jardim. Um grande abraço, obrigada por estar nos acompanhando aqui toda segunda-feira no Sociedade em Questão. E eu vou te dar um excelente recado. Quer ganhar um HB20? É isso mesmo, no dia 2 de setembro, a sua Fonte FM 103,7 sorteará um HB20 com emplacamento e tanque cheio. Para participar é muito simples, é só ficar ligado na Fonte FM 103,7 e anotar os 5 horários ali que você vai ouvir a buzina. Consulte o regulamento no site da Fonte FM e envie quantas cartas quiser. Participe pelo site, todas as informações, o site www.fontefm.redefonte.com. E agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com a nossa discussão de hoje, que é sobre essa educação, né, na família e sobre a segurança privada, a segurança nas residências, a segurança em casa. Voltamos já já. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Voltamos com Sociedade em Questão e você pode participar pelo telefone 3254-1051. E diante da fragilidade de nossa existência, buscamos recursos que nos oferecem uma segurança aparente. Condomínios fechados, edifícios, guarda-costas, são soluções aí para vários problemas, principalmente a questão da segurança. Continuamos com esse debate aqui no Sociedade em Questão. Vamos atender aí a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Leide. Seja bem-vinda, Leide, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é para o coronel e para a doutora psicóloga. Vamos supor, hoje, assim, não seria que essa, do jeito que nós estamos enfrentando, não seria porque realmente respeito entre pai e filho acaba, não é só quando o filho responde, quando agride. Eu acho assim, pai que fuma na frente do filho, pai que faz bebedeira junto com os filhos, filho que traz namorada para dentro de casa, namora com a maior falta de responsabilidade, de respeito dentro de casa. Então eu creio assim, não é por aí que começa. Deixa eu te falar por quê. Eu tenho um aqui, meu vizinho, que assim, ele já não tem bom princípio. O menino dele roubou um carro, uma moto um mês atrás aí, e ele foi para Depar e ficou de um dia para o outro. Ele veio e está cantando de moto aqui, cantando pneu, e diz assim, que bandido e adolescente não fica preso, que quem fica preso são nós, que são idiotas, que fica tudo preso de casa com medo deles. A questão da impunidade.
Você entendeu? Então eu vejo assim, quer dizer, respeito, eu acho assim, que não é igual aquela outra participação. Quer dizer, começa de casa, quer dizer, mas eu acho assim, às vezes o pai, mas a mãe pode ter um bom relacionamento com os filhos, mas com essa falta de respeito. Se bebe junto, se fuma junto, se namora, vem pra dentro de casa, namora de qualquer dentro de casa, na frente dos pais, quer dizer, pode ter um ótimo relacionamento. Outra coisa, igual a polícia. Para que uma força-tarefa que a polícia faz? Eu acho que a lei que está frouxa. E eu mesmo, por exemplo, não vou votar em ninguém esse ano. Ninguém. Não vou me dar meu trabalho, porque eu acho que é a lei que está frouxa. Obrigada pela sua participação, Coronel Lemos. Bom, é aquilo que todo mundo sabe, né? O pai, uma das missões dos pais é impor limite para os filhos, é mostrar que ele nem tudo ele pode, né? Então, acho que existe, quando os pais falham nisso aí, o indivíduo acha que lá fora, no mundo, as leis também não servem para nada. Então, quando ele não tem limite, ele não aprende a respeitar as pessoas, não aprende a respeitar as leis, os direitos de cada um, porque o meu direito vai até onde começa o do outro, né? Então, isso é a base, é ensinado dentro de casa. Quando o próprio pai não respeita, ele está dando um exemplo negativo para o filho. E isso é que leva a essa situação. Eu acho que grande parte da responsabilidade parte dos pais, mas tem muitos pais que, além de não dar o exemplo, de não ensinar, ainda incentiva, né? Porque nós temos muitos pais que pensam dessa forma. Não respeita as leis, não respeita as pessoas, acha que o único que tem direito é ele. Isso é que gera... um exemplo diário, onde o filho vai aprendendo, é a melhor escola, Exatamente. a escola de casa, o melhor exemplo, o maior exemplo são os pais. São os pais. Não os é isso? pais é o espelho, né? Com certeza. Para as crianças, para os filhos. Os filhos miram no pai e têm ele como exemplo. E ele vai ser daquele jeito, né? Com certeza. Aquele exemplo que ele vivenciou, tem dentro de casa. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o William Nobre. Seja bem-vindo, William, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Na realidade, eu fui fazer um boletim de ocorrência uma vez no 20º DP e houve um flagrante de assalto a uma armada. E antes do adolescente chegar na delegacia, já tinha um advogado esperando ele para liberar e tratando ele como cliente. Eu presenciei isso, eu fiquei indignado. Será que não está existindo uma inversão de valores aí por parte das autoridades? É isso que eu queria que vocês abordassem aí. Com certeza, muito obrigada pela sua participação e não só você. Já presenciei várias vezes, porque a maioria dos crimes a Polícia Militar, a Polícia Civil comunica, né, a nós da imprensa, vamos às delegacias para fazer as ocorrências e muitas vezes somos até agredidos por esses advogados de criminosos, porque meu cliente não é bandido, não mostra o rosto do meu cliente não vai falar porque ele tem direitos, né? Ele foi preso, mas ele é apenas um acusado, então ele tem direito. Então, é muito comum, não é, Coronel? É muito comum, é muito delicado. Isso aí vem em decorrência das brechas que a lei permite, né? Que ela deixa. Uma delas que o indivíduo preso só pode mostrar o rosto se ele permitir. Se ele permitir, se ele quiser. Então, a lei faculta o direito à ampla defesa, né, do cidadão. E isso aí os advogados estão ali para fazer o trabalho deles, né? Não vamos execrar também os advogados, porque aquela é a função dela. Agora, as leis é que deixam eles bem à vontade para fazer e bem, com facilidade, o seu trabalho. Agora, Ivan, você é especialista nessa área de segurança, sabe que muitos advogados também dão uma dor de cabeça. Favorecem aí os seus clientes, né, com essas brechas que a lei tem hoje e em menos até de 24 horas o cliente já está na rua. Infelizmente, o que acontece é exatamente o que o coronel falou. Hoje a legislação é o maior atrativo para a impunidade. Entende? Nós temos uma legislação da década de 40, quando muitos dos crimes que são praticados hoje não existiam, sequestro relâmpago, crimes da internet, diversos outros. A atualização que foi feita foi muito pequena, as formas de serem liberados da cadeia são enormes. Vamos pensar o seguinte, quando foi a última vez que nós ouvimos falar numa rebelião num presídio? Não precisa mais fazer rebelião.
O preso sai pela porta da frente. E o que o advogado faz, o criminalista, é justamente isso. Pegar as brechas que a lei permite, que são legais, e trabalhar com elas para que o cliente saia. Eu tenho conhecidos que são advogados dessa área, por exemplo, que o bandido de alta periculosidade liga para ele e fala assim: doutor, não viaje esse final de semana porque nós vamos aprontar. E se tudo der errado e eu cair preso, o senhor vai me soltar. Se tudo der certo, fica ligado no jornal que vai estar lá o que nós fizemos. Então é um absurdo. Para ser advogado desse tipo, tem que ter estômago, tem que ter uma formação direcionada para isso. Eu sou advogado, eu não conseguiria. Mas respeito quem consegue, como o coronel falou, quer dizer, é a função dele, e sempre haverão advogados criminalistas. Todo preso tem o direito de ser representado por um advogado. Mas a audácia... Mas é impressionante. Imagina a pessoa dormir tranquilo, pensando que aquele cliente dele está matando, estuprando, roubando e acabando com famílias. Isso eu acho o cúmulo do absurdo. E ele está lá na delegacia de prontidão, né? Já esperando ali apenas a ligação do cliente para ir lá colocá-lo em liberdade. Mais uma vez, reforçando aqui, usando as brechas da lei, colocando esse criminoso aí nas ruas, sabendo que a reincidência é muito grande e que provavelmente ele vai continuar cometendo crime. Aí você imagina o quanto que é desestimulante para os profissionais da lei, quer dizer, os policiais militares, policiais civis e mais, para os juízes, para os promotores, porque o juiz, quando ele dá a liberdade para o preso, não é porque ele quer, é porque ele é obrigado pela lei a fazer. Imagina a sensação desses profissionais, que eles sabem que estão enxugando o gelo. É terrível, mas é o país que nós estamos vivendo. É por isso, principalmente por isso, são dois fatores que eu considero primordiais, que é a escalada das drogas, o primeiro, e o segundo, a frouxidão das nossas leis, que fazem com que nós estejamos hoje nesse patamar de violência que nós estamos. Vamos atender aí a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Rafael. Seja bem-vindo, Rafael, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu só vou falar uma coisa com o coronel aí. Essa coisa aí não é só uma palavra. É juízo. O sujeito fala, contrata um advogado bom, mas o advogado conhece o juiz corrupto. Portanto, você vê que o Torinho sortou o Cachoeira lá por 10 milhões. Pegou mais 10 milhões dele aqui em Goiânia. Agora o Gilmar Mendes sortou o bandido lá do futebol lá, né? Enquanto tiver juiz corrupto e não tiver punição para juiz, isso aí vai muito longe. Obrigada pela participação do senhor aqui no Sociedade em Questão. É realmente o que estamos discutindo. A impunidade, a certeza, né, dessa impunidade faz com que essa criminalidade aumente cada dia mais, porque os bandidos, afinal, sabem, né, que a cadeia ali, né, o período de preso ali é bem curtinho, principalmente se tiver aí um bom profissional, um bom advogado. Vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Kleber França. Seja bem-vindo, Kleber, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Boa noite a todos. A pergunta para o coronel e para o CBP, o profissional de segurança privada, é que já fui profissional das Forças Armadas e durante 9 anos segurança privada. E entendo que a interação da segurança privada com a segurança pública tem que ser um pouco mais assim acirrada, assim, até mesmo de forma constitucional, que é um pouco impossível. Sou bacharel em Direito também, mas assim, gostaríamos assim, de muita mais integração. Pergunta para o coronel e para o profissional de segurança privada. Há uma possibilidade constitucional de mais interação, já que no Rio de Janeiro, para lá, existe Forças Armadas integradas com a segurança pública. Aqui no Goiás existimos a segurança pública com a guarda municipal, mas a segurança privada era um pouco distinta, porém por ser particular e paga. Mas existe uma possibilidade constitucional de integração? Obrigada pela sua participação, Coronel Lemos. Realmente existe essa possibilidade, Coronel, porque é uma ferramenta a mais, é uma força a mais no combate aí à violência e à criminalidade. Bom, Priscila, a Polícia Militar, ela, hoje em dia, ela trabalha com a filosofia de polícia comunitária, de polícia ligada, voltada para a sociedade. Então, a Polícia Militar ela está de portas abertas, está batendo na porta do cidadão, procurando saber o que o cidadão necessita,
o que está acontecendo no seu setor, para ela tomar as providências, as medidas necessárias para atender aquela sociedade, aquele local. Então, a Polícia Militar, quando ela abre as portas, ela está pronta para receber essas informações, essas parcerias, de todas as formas, de todas as informações que chegam para a Polícia Militar, ela vai estar analisando, trabalhando aquilo ali para devolver para a sociedade em forma de segurança. Então, a Polícia Militar, hoje nós temos aí uma preocupação muito grande do nosso comandante-geral, o Coronel Silvio Benedito Alves, no intuito de integrar a Polícia Militar com a sociedade. A sociedade é uma parceira muito importante da Polícia Militar, porque ela que sente na pele os acontecimentos, os crimes, né, vamos assim dizer. Ela que sabe o que está acontecendo. Então, essa informação para a Polícia Militar é muito importante. A sociedade vê acontecendo, ela precisa denunciar isso aí, passar para as polícias, para que as polícias tomem as providências necessárias para coibir isso aí. E vale ressaltar que essas denúncias podem ser feitas anonimamente, não é isso, Coronel? Anonimamente. Sem precisar se identificar, mas às vezes a gente acha que aquela informação não tem muito valor, o que para a polícia, né, que está ali naquele período de investigação ou mesmo na área preventiva, é muito importante. Toda informação é importante. E a sociedade é que sabe aonde é que ela está sofrendo. Com certeza. Isso aí direciona o trabalho da Polícia Militar. Antes do Ivan responder sobre essa parceria aí com a segurança pública, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, vamos atender a um outro telespectador. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Valdemir. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria dar um abraço para o Ivan, que é um grande profissional na área de segurança. E a minha pergunta é para o coronel. Não é desestimulante, coronel? Eu vi uma reportagem hoje de que traficantes foram presos com dinheiro, com droga e arma. Ou seja, eles iam sair da delegacia primeiro do que os policiais que estavam fazendo a ocorrência. Obrigada pela sua participação. É o famoso enxuga-gelo, né, coronel? E às vezes a gente fala assim, meu Deus, outra vez, o mesmo bandido que eu prendi há uma semana atrás, há um mês atrás. Mas a profissão, a gente de policial, nós aprendemos que é um sacerdócio. Quando nós entramos na Polícia Militar, nós aprendemos que é um sacerdócio. E a gente não desiste nunca. Pode ter certeza que a Polícia Militar do Estado de Goiás, por mais que tenha apreendido ou preso um criminoso, ele jamais vai desistir, jamais vai se sentir desestimulada, vendo aquele indivíduo cometendo males à sociedade e ficar de braços cruzados sem fazer nada. Com certeza, se for preciso, a gente vai prender 1000 vezes, mas nós não podemos jamais, de hipótese alguma, ver um cidadão cometendo um delito, um crime, fazendo um mal à sociedade e a Polícia Militar ficar de braços cruzados. Eu não vou fazer porque esse indivíduo eu já prendi ele 10 vezes. Se precisar, prendeu 10 vezes. Se precisar prender 100, nós vamos prender. Se precisar prender 1000, nós vamos prender. Mas desistir jamais. A sociedade precisa, e muito, da nossa proteção. Com certeza, Ivan, sobre essa parceria. Existe essa possibilidade, né, das empresas de segurança privada fazer essa parceria no auxílio com as polícias civil, militar, com toda a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de combater aí, para ver se a gente consegue reduzir ao mínimo, né, vamos dizer assim, essa criminalidade, essa violência que vem acontecendo? Foi excelente a pergunta do Kleber. Inclusive, isso já está acontecendo no Estado de Goiás. A Secretaria de Segurança Pública criou agora um processo em que as câmeras que já se mostraram eficientes, que foram colocadas nas ruas, que a Secretaria controla, o que ela está querendo fazer agora, com a parceria com a FEComércio, com a CIEG, com o Secov, com o Sindesp, é justamente fazer o contrário. Agora, pegar as câmeras que existem nos prédios, nas lojas, e que qualquer crime que aconteça, possa essa imagem imediatamente ser colocada e aberta e vista por um policial para que ele possa imediatamente tomar providência. Então, esse processo já começou, foi iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, apoiada por todas as entidades civis ligadas à área empresarial, justamente para poder somar esforços.
Algo acontecia há 20, 30 anos atrás em que havia uma separação muito grande da segurança pública da segurança privada, porque um olhava o outro meio como se fosse concorrente. Hoje não. Hoje nós sabemos que o inimigo é o bandido e quem tem que ser protegido é a sociedade. E a segurança pública recebe o soldo, recebe o salário do governo, a segurança privada recebe o salário do ente privado, mas o combate é o mesmo, o foco é o mesmo, é o combate do bandido, é para tornar uma sociedade melhor. Então, cada vez mais nós estamos trabalhando, sim, em parceria, haja visto esse e tem outros também projetos que nós já trabalhamos em parceria com as autoridades. Parceria valiosa que vem a somar aí no combate ao crime. Vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Almeida. Seja bem-vindo, Almeida, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Olha, eu queria dar os parabéns a vocês todos, principalmente ao coronel. Coronel, eu sou um ex-militar do Exército, que hoje me sinto até envergonhado da pátria que servi. Por o que eu vejo, eu me coloco no lugar do senhor, como você fica, você pegar a sua equipe, botar em campo e pega um cometedor de delito e às vezes ele sai primeiro do que o policial que já sai para outra emergência. Como o senhor fica, coronel? Obrigada pela participação do senhor. Não vai desestimular nunca, né, coronel? Estamos aqui prontos, policiais militares estão prontos, policiais civis, para combater o crime, seja de qual forma for. Diuturnamente. E vou fazer a última pergunta, que o nosso programa já está acabando, para a doutora Keila. Doutora Keila, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão da formação, o peso da família, a importância da religião, da igreja, né, nessa somatória para a formação do indivíduo, para a formação do caráter, um caráter respeitoso, a pessoa que vai respeitar o seu próximo, que começa respeitando em casa. Né? Depois ele começa respeitando na escola, a sociedade onde ele vive. A importância, doutora, dessa participação fundamental da família e da igreja. É como nós falamos anteriormente, a educação ela é a base, ela é realmente o alicerce. Às vezes, quando nós vamos falar de educação, a gente começa a falar aí da criança que está dando trabalho na escola, do pré-adolescente que já está sendo um pouquinho mais agressivo, ou do adolescente que está cometendo crime. A educação, ela começa desde muito cedo, ela não começa aí nessa faixa etária. Né? A educação, ela começa ali desde o ventre, no momento que aquela criança começa a receber amor, começa a receber carinho, atenção. Né? O limite, ele precisa ser começado desde aquele bebê que vai para a cama dos pais e que permanece na cama dos pais por longos anos. Né? E a gente que tem filhos, a gente sabe que às vezes a gente quer o que é mais fácil para a gente quer o que é mais cômodo. Né? Tadinho, meu filho. Então, assim, a gente, às vezes, nós temos sim dificuldades de colocar limite. Aquela criança, desde muito cedo, desde bebê ainda, que começa a dar o tapinha no rosto dos outros, né? Começa a descobrir, puxar o cabelo. Então, o limite, ele precisa começar desde muito cedo. Né? Aquela criança que foi para a escola e que responde o professor, que bate no coleguinha, que pega o lápis do coleguinha, que tem esses comportamentos aí inadequados, ela já vem demonstrando outros comportamentos inadequados já aí há uns 3, 4 anos em casa. E que precisam ser de forma, né, bem inteligente, de forma clara pelos pais, né, orientado que isso está errado e que precisa ser corrigido. Amor é limite, amor é educação, amor é companheirismo, né? Amor é estar ali presente, é se fazer presente. Nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vendo pessoas muito ausentes dentro de casa, pais muito omissos, pais que estão deixando seus filhos cada vez mais ao encargo de outras pessoas, ao encargo da babá, ao encargo do professor, dos avós, né? E nós precisamos entender que os nossos filhos são nossa responsabilidade e que a educação vai ser levada para a vida toda, né? E que ela cabe em qualquer lugar, ela cabe em qualquer situação. Então, nós precisamos, sim, estar muito preocupados com a nossa base. E formamos cidadãos de amanhã. Quero agradecer aqui a participação da doutora Keila Mendes, psicóloga clínica. Muito obrigada por participar conosco. Obrigada. No Sociedade em Questão.
Obrigada, boa noite. Quero agradecer também a participação do Tenente Coronel, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, batalhão aqui da capital, né? Coronel Teles, muito obrigada pela participação, Coronel. Eu que agradeço e nós colocamos à disposição. É só uma informação, hoje, cumprindo as determinações do nosso comandante-geral, o Coronel Silvio Benedito Alves, nós estamos com mais 766 policiais trabalhando em fase de formação, mas já estagiando na rua, trabalhando em toda a capital do estado. Goiânia hoje está recebendo, já está trabalhando com um reforço de mais de 700 policiais para fazer uma melhor segurança para toda a sociedade. Reforçando a segurança não só aqui na capital, como no interior também, né, Coronel? Também. Quero agradecer também a participação do Ivan Hermano Filho, especialista em segurança, proprietário aí da empresa privada Tecnoseg e também diretor do Secov, Sindicato da Habitação do Estado de Goiás, mais uma vez conosco aqui no Sociedade em Questão. Foi um prazer estar aqui. Realmente o tema de segurança, cada dia mais as pessoas têm interesse em conhecer, saber mais, para que possam se proteger, né? Fazer a sua parte. Porque não basta a segurança pública estar cada vez melhor, a segurança privada, se a pessoa começa a se expor ao perigo, se expor ao risco. Então é importante que cada um tenha consciência de como pode fazer a sua parte, inclusive como cidadão, para que a gente possa mudar as leis, colocar os bandidos atrás das grades para que eles lá fiquem. E aí é um trabalho da coletividade, da sociedade, de todos nós. Quero agradecer a participação de todos os nossos entrevistados. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é de Franklin Roosevelt. Quando você chegar no fim de sua corda, dê um nó e segure-se. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite, até segunda. Unitintas, pintando as cores da sua vida.